Imigração, tragédia de Brumadinho, transição energética, planos de saúde e ações penais contra autoridades. Todos esses assuntos e muito mais devem movimentar a pauta de julgamentos do STJ em 2026. Confira comigo o que vem por aí no Tribunal da Cidadania. A Corte Especial, órgão jurisdicional máximo do STJ, deve discutir se é possível ou não manter o processamento de solicitações de refúgio de migrantes inadmitidos que estejam retidos na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Em outro julgamento previsto no colegiado, é a vez de tema repetitivo sobre os efeitos de audiências de conciliação mal sucedidas ou não realizadas. O Código de Processo Civil tornou obrigatória essa tentativa no início dos processos. Os ministros vão decidir se a falta de realização da audiência por desinteresse de uma das partes pode resultar em nulidade do processo. Aqui, os 15 ministros da Corte Especial também devem julgar a ação penal contra o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli, denunciado por integrar organização criminosa suspeita de desviar mais de 800 milhões de reais dos cofres públicos. Responsável pelos processos de direito público, a primeira sessão do STJ tem na pauta de 2026 um julgamento importante em meio ao debate sobre transição e segurança energética. Em discussão está a viabilidade da exploração de óleo e gás de fontes não convencionais por meio de uma técnica conhecida como fraturamento hidráulico, que injeta fluido em poços profundos para criar fraturas na rocha e facilitar a extração dos recursos. Se a técnica for validada, os ministros precisam definir também quais as condições para que a atividade seja exercida. Outro precedente qualificado a ser julgado pela primeira sessão envolve a seguinte pergunta: após a perícia médica, é possível cancelar na via administrativa os benefícios previdenciários por incapacidade concedidos judicialmente e já transitados em julgado? O ponto principal é se, nesses casos, é possível realizar a revisão sem necessidade de ação judicial própria. Discussões inéditas também fazem parte da pauta de 2026. Os ministros da primeira turma devem estabelecer se é possível aplicar a teoria da continuidade delitiva administrativa no âmbito do direito sancionador. No caso concreto, o objetivo é analisar multas aplicadas pelo Inmetro contra uma empresa de alimentos. Na segunda instância, foi aplicada a teoria em questão, reconhecendo a prática de infração continuada e, assim, reduzindo as multas. Nos colegiados de direito privado, a expectativa é que a tragédia do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, volte à pauta após um pedido de vista na segunda sessão do STJ. O julgamento vai decidir se as vítimas do desastre podem cobrar em ações individuais a indenização prevista em acordo da mineradora Vale com a Defensoria Pública Mineira. Em outro processo previsto na sessão de direito privado, a discussão é saber se o dano moral presumido está configurado quando há recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde. Ainda no campo da saúde suplementar, a quarta turma deve decidir se uma seguradora pode ser obrigada a fornecer medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico da paciente. A empresa alega que não se trata de medicação prevista no contrato. Fraudes financeiras estão cada vez mais em evidência e o golpe do motoboy, que consiste em enganar vítimas para conseguir a senha do cartão e depois buscá-lo de moto, será pano de fundo para um julgamento da terceira turma do STJ. O Italcard pede que os ministros reconheçam a responsabilidade da PagSeguro em fraudes do golpe do motoboy, pois a empresa teria responsabilidade objetiva e solidária por integrar a cadeia de serviços de pagamento. Assim, a operadora quer que a PagSeguro faça o ressarcimento dos valores pagos ao consumidor.
Já no direito penal, a terceira sessão deve fixar tese sobre a possibilidade de conceder remissão de pena a sentenciado aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio ou no ENSEJA, quando ele tiver concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena. Em outro repetitivo, na sessão de direito penal, cabe aos ministros definir se a simples fuga do réu para dentro de casa ao avistar a polícia ou a mera existência de denúncia anônima sobre possível prática de delito no interior da residência, quando não há outros elementos indicativos de crime, são bastante para autorizar o ingresso de agentes no local sem prévia autorização judicial ou consentimento do morador. E a tragédia de Brumadinho volta a repercutir no direito penal, com o julgamento da sexta turma que vai decidir sobre a exclusão do ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, de ações penais relacionadas ao desastre. Ele foi denunciado com outros agentes por crimes de homicídio e delitos ambientais. Confira mais detalhes sobre esses e outros julgamentos de destaque para 2026 no site do STJ.